Eles devem ter se alegrado tanto, irmãos, mas tanto, porque disseram, agora acabou, é o fim dele. Nós vamos levar para ele, dizer que nós pegamos essa mulher no flagrante, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E vai ser um ponto final para ele. Nós vamos apedrejar e vamos ficar olhando para a cara dele, o pregador da misericórdia. Então eles levaram a mulher até ele. E nosso Senhor Jesus disse, é verdade. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Para iniciar o apedrejamento, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é sabedoria, não é maravilhoso? Compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que lindo, irmãos. Esses são os tesouros da igreja. Nossos, só nossos. Não são de anjos, muito menos de demônios, e nem dos homens naturais. É só nosso. É o nosso Cristo. Nós somos dele e ele é nosso. Então, esse é o chamamento da igreja. Vamos pedir ao Senhor que desperte nossos corações para ele mesmo, para que nós possamos ser ricos de Cristo, plenos de Cristo. Vamos reivindicar Cristo como nossa propriedade. Você entende isso? Cristo de Deus, tu és nosso Cristo, nós te amamos. Nós queremos te conhecer muito mais profundamente. Nos ajuda, disciplina nossas vidas. Nos ajuda a disciplinar nossas vidas, Senhor, para te conhecer. Não ache, irmão, que você vai conhecer a Cristo com um devocional diário de 10 minutos. Isso pode ser de ajuda para você, frequentemente o é. Mas são doses homeopáticas. Que o Senhor nos ajude a conhecer as riquezas de Cristo com mais avidez. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Graças, Senhor. Então, essa é a oração desse oikonomos de Deus. Você vê que ele não é um teórico, você viu? Você viu que ele não é simplesmente um teólogo, você viu? Você viu que ele não é simplesmente um erudito, viu também? Você viu que ele não é um filósofo, embora ele também fosse. Mas quando ele olha para isso tudo, em 1 Coríntios 2, ele fala, eu, quando fui ter convosco, não o fiz com linguagem de sabedoria e ostentação, linguagem humana e ostentação de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E esses são nossos tesouros. Então, com relação ao eterno propósito de Deus, essa é a igreja, essa é a casa de Deus. Que o Senhor nos ajude a avançar, até que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Numa vida assim, em relacionamentos assim, particularmente numa reunião assim, não há outro resultado, senão aquele de 1 Coríntios 14. Se entrar algum incrédulo, se entrar algum indouto no meio de vós, ele será por todos convencido e por todos discernido ou julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Que texto! E a igreja reunida, entrou alguém que ela mal está vendo, que entrou, nem sabe quem é, mas o Espírito Santo é aquele que sonda a mente e o coração. Então aquele incrédulo, aquele indouto é por todos discernido, por todos julgado, e torna os segredos do seu coração manifestos. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. A reunião da igreja no Espírito, uma reunião espiritual, focada em Cristo. Manifestam os segredos do seu coração, e tem mais, e ele se prostrará com o rosto em terra, e testemunhará que de fato Deus está no meio de vós. Que maravilha! 1 Coríntios 14, de 23 a 25. Esses versículos devem nos estimular a orar ao Senhor para que as reuniões da igreja sejam, em realidade espiritual, assim. Presença do Espírito Santo, falando ao nosso coração, ministrando Cristo a nós, nos convencendo de pecado. Irmão, o que o Espírito Santo faz em 2 minutos, perfurando um coração e falando da maneira que só Ele pode falar, nós poderíamos gastar 1 ano de mensagens e não atingir o objetivo. Bastam 2 minutos de um verdadeiro falar do Espírito Santo e nossa vida muda rumo.
convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Quando Pedro pregou aquela mensagem, diz o texto, compungiu-se-lhes o coração. Você sabe que aquela palavra ela significa isso, né? Perfurados foram os seus corações. Aquela espada saiu da boca de Pedro e rasgou 3.000 corações. E eles disseram, que faremos? Ah, como nós precisamos desse que faremos nas nossas reuniões. Ajude-nos o Senhor, irmãos, porque tudo isso é herança nossa.